Depois do Internacional encaminhar a venda do Maurício para o Palmeiras e também do Vitão para o futebol inglês, o Internacional a partir de agora precisa repor as saídas. E no vídeo eu quero te contar alguns bastidores de algumas possibilidades para o Inter a partir de agora, na abertura da janela de transferências, a partir do dia 10 de abril. Um seria um pedido do técnico Eduardo Cudê, que inclusive já teria ligado para o jogador. E o segundo, inclusive, jogadores do Inter, né, já teriam ligado também para esse jogador. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações aqui sobre o Internacional, para a vinheta. Boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Começando aqui com novas informações aqui sobre o Colorado, e eu quero começar aqui falando exatamente sobre essas liberações do Internacional por parte do Maurício e do Vitão, tá bom? Primeiro sobre o Maurício, que foi uma situação que começou a se encaminhar muito na noite de ontem, tá? Eu já tinha trazido o vídeo pra vocês, que eu publiquei inclusive ontem pela manhã, se eu não me engano, onde eu conversei com o empresário do Maurício, e ali naquele momento ele falou que não podia me adiantar nada, mas ele não negava que realmente existia esse encaminhamento por parte do Palmeiras. Lá no começo do ano, se vocês forem lembrar, o Palmeiras fez uma proposta para o Inter de 7 milhões de euros, essa proposta foi recusada pelo Internacional, até surgiu naquela época toda uma polêmica, porque o Maurício estava na seleção brasileira olímpica, e aí ele publicou um story junto com o Endrick falando nas redes sociais, vem pra cá, tua hora tá chegando de vir pra cá, né, começando a fazer ali um lobby para ir pro Palmeiras. Depois o Endrick até apagou essa postagem, mas ali já se sabia que o Palmeiras era um time que estava muito interessado na contratação por parte do Maurício, tá bom? Mas o que eu quero te trazer a partir de agora sobre essa situação e sobre essa possibilidade? O Inter sim, realmente já vendeu o Maurício para a equipe do Palmeiras, né? Realmente, obviamente, ele precisa chegar em São Paulo, fazer exames médicos, assinar o contrato, mas ele está muito bem encaminhado para ser novo reforço do Palmeiras. Ele deve ir na segunda ou terça-feira já para São Paulo para encaminhar realmente essa situação. Por quanto que o Inter está vendendo o Maurício ao Palmeiras? A gente estaria falando de um time que está se fortalecendo, né? Um adversário nacional. Também é verdade. É o fator mais perigoso nessa negociação, é o fato que o Inter está fortalecendo um rival próximo de títulos, como Copa do Brasil e também Campeonato Brasileiro. Mas, falando sobre valores, tá? O Inter só tinha 50%, tá? A negociação inteira gira em torno de 11 milhões de euros. Só que desses 11 milhões de euros, o Inter vai ficar com 8 milhões de euros. Os outros 3 milhões de euros vão para Cruzeiro e Desportivo Brasil. Só que o Cruzeiro tem uma dívida com o André Curi, que é o empresário do Maurício, então possivelmente ele vai pegar toda a parte ali do Cruzeiro, tá bom? Mas isso não se atentem porque não faz diferença. A parte do Inter, 8 milhões de euros. Estamos falando aí de 46 milhões de reais na mesa para o Internacional. Desses 8 milhões de euros, 7 milhões de euros são à vista, no Pix, que o Inter vai receber assim que, por exemplo, o Maurício assinar contrato com o Palmeiras. Ou seja, a gente está falando aí de 40 milhões de reais que pingam na hora para o Internacional. Os outros 1 milhão de euros vão ser em duas parcelas de 500 mil euros. É uma parcela já no próximo mês e uma parcela depois no fim do ano, cada uma de 500 mil euros, totalizando 1 milhão de euros, que dá os 6 milhões de reais, e aí o Inter basicamente fecha essa negociação por 46 milhões de reais a venda do Maurício. Esses são os números, lembrando que o Inter não gastou R$1 para trazer o Maurício. O Maurício chega em 2020 para o Inter numa troca pelo William Potker, né, de graça, sem o Inter pagar absolutamente nada para o Cruzeiro, tá? Então foi muito interessante para o Inter esta negociação, tá bom? Sobre Vitão, que ainda é uma negociação que acontece com o futebol inglês, o Nottingham Forest e também a equipe do West Ham são dois clubes que estão interessados na sua contratação, além do Real Betis da Espanha. Não tem uma definição, mas a tendência é que o Vitão também deixe o Internacional por números superiores ao do Maurício, inclusive. O Inter espera arrecadar, inclusive já chegou uma proposta na mesa do Inter nesses valores de 10 milhões de euros para o Internacional. A gente está falando aí de 10 milhões de euros, estaria falando, só especulando nesse momento, mais de 50 milhões de reais. E esses são os valores que nesse momento a gente trabalha
pela venda do Vitão. Ou seja, se a gente for pegar Vitão mais a venda no Maurício, o Inter vai arrecadar com esses dois jogadores 103 milhões de reais. Essa é a estimativa, 103 milhões. A gente sabe que o Inter nessa temporada tem uma meta orçamentária de 130 milhões. O Inter não vendeu nenhum jogador na primeira janela, não teve nada de boa solidariedade na FIFA, e agora com a Vitão e Maurício, o Inter quase bate essa meta. Chega a 103, vão faltar ainda 27 milhões. E aí eu não sei como é que o Inter vai conseguir, daqui a pouco o Johnny é vendido lá na Espanha, o Inter bate esses 27 milhões, mas ainda é uma situação que é para outro vídeo. A gente tem que falar agora sobre reposições. Como que o Inter vai repor as saídas de Maurício e também Vitão. Dois jogadores, um para cada posição, são o que o Inter tem interesse, são o que o Inter tem desejo. O primeiro, zagueiro, Carlos Salcedo, jogador que está no Cruz Azul do México, todo mundo sabe, é um interesse por parte do Internacional, jogou no Eintracht Frankfurt junto com o Lucas Alário, e inclusive o Alário e o Arangues já teriam ligado para o Carlos Salcedo exatamente para falar sobre essa situação. Principal problema do Salcedo, ganha 1.600.000 por mês na equipe do Cruz Azul e tem contrato ainda até o ano que vem. Para o Inter comprar o Salcedo, o Inter teria que desembolsar algo em torno de 3 milhões de euros, tá? Então é uma negociação bem complicada, até porque para vir para o Inter, o Salcedo, por exemplo, teria que abaixar boa parte do seu salário, então é bem difícil de acontecer essa negociação. Franco Serve. O Franco Serve é um atacante que chegaria para ser a reposição do Maurício. É um cara que joga aberto pela direita, belíssimo nome. Mas, além disso tudo, é um jogador que seria a confiança do técnico Eduardo Cudê. O Serve trabalhou com o Cudê no Rosário e também no Celta de Vigo. E ele realmente é esse nome. O atleta que chegaria para ser o homem de confiança de Eduardo Cudê. O Celta de Vigo quer liberar o jogador, porém, ele só aceita uma venda. Então, para o Inter comprar o Franco Serve, né, que já é um jogador que está próximo, inclusive, dos seus 30 anos, não teria mais esse X da questão, né, de não é um jogador que tem um potencial de revenda, mas para o Inter comprar o Serve, o Inter teria que gastar algo em torno de 3 milhões de euros. Então, a gente está falando aí de 15 milhões de reais que o Inter poderia gastar para adquirir o Franco Serve. E é mais ou menos assim que o Inter pensa, né? O Inter está vendendo Maurício por 8, compraria a sua reposição por 3. Ainda teria um lucro de 5 milhões de euros. Além disso, o salário do Serve seria um outro problema, porque é um jogador que ganha no Celta o salário em euro. Então também tem que ser discutido. Mas enfim, é o nome que o Inter pensa. Nem o Salcedo e nem o Serve têm negociações avançadas com o Inter. Na verdade, para chegadas, o Inter não tem ainda nenhuma negociação encaminhada, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixe o teu gostei, te inscreva no canal, volto logo mais essas informações. Valeu, falou e foi!